O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre jejum intermitente, um assunto bem polêmico que tem bastante informação, e a gente trouxe esse assunto na intenção de realmente desmistificar o que algumas pessoas pensam e trazer a informação correta, né? O que nem sempre a mídia traz, o que realmente é. Eu estou recebendo a nutricionista funcional, a Carolina Bernardes, né? Carol para os íntimos. Carol, em relação aos pacientes que têm a intenção de quebrar esse jejum, como é que fazem para quebrar o jejum? Porque eu acho que muito mais do que o que a pessoa lê, o que ela sabe, o acompanhamento nesse sentido ele faz toda a diferença, né? Verdade. Porque às vezes não adianta tu fazer um jejum de não sei quantas horas e fazer a quebra desse jejum com um alimento ruim, né? Exatamente. Por isso a importância de ter essa reeducação alimentar antes de começar a prática, né? Para entender já, né? Então, eu digo para o paciente que ele vai reduzir, né, durante o dia uma alimentação. Ele está ali diminuindo. Muitas vezes ele começa com 6 refeições e de repente ele se vê fazendo 4, fazendo 3. Então aquelas 3 ou aquelas 4 refeições restantes, elas têm que ser muito bem encaixadas no dia a dia dele e com valor nutricional muito grande. Então a gente tem que ter 50% do prato, como eu falei, para mais de verduras e legumes, para a gente conseguir ter o aporte nutricional suficiente para aguentar esse espaço curto de tempo alimentado. Uma boa opção de proteína, né? Uma proteína com aminoácidos essenciais. E aí as fontes de carboidrato também são bem interessantes, que ele escolha da maneira adequada. Nós temos fontes como inhame, batata doce ou o próprio feijão, né? Uma fonte de gordura, como falado anteriormente, pode ser a gordura própria dos animais, pele do frango ou bacon, que esse paciente não coloque o bacon na sua alimentação se isso não faz parte da sua rotina. Lembrando também que o bacon não é essencial para nenhum processo de emagrecimento nem reeducação alimentar, mas faz parte de uma cultura que a gente está criando agora para desmistificar e não ter medo das gorduras, porque elas entram como substrato alimentar. Nós reduzimos muitos industrializados e vamos ter que aprender a buscar outras fontes energéticas, o que seria a gordura no caso, né? Certo. E quem é praticante da atividade física, né? Que eu acho que é um grande medo, essa questão da atividade física em jejum, né? Que eu acho que tem muitos mitos da pessoa cair, eu vou desmaiar, porque se eu levanto, tomo café, não tomo café e saio de casa já começa a tremer. Pode fazer atividade física ou não? Essa é uma orientação extremamente individual. Vai depender exatamente do que o paciente busca, qual é o objetivo dele. Quando você sente e faz um planejamento com o seu nutricionista, ou você quer diminuir o seu percentual de gordura, ou você quer passar por um estado de manutenção de peso, ou você quer ganho de massa muscular. Então, dependendo da escolha que o paciente pede para o nutricionista, nós vamos traçar um caminho, uma estratégia, seja ela de adaptação ou uso ou não do jejum. Muitas vezes nós escolhemos por colocar o jejum na dieta do paciente, o paciente faz esse teste e não consegue se adaptar, né? Ele fazia um treino muito bem antes, tomando café da manhã, por exemplo, e ele não consegue ter o mesmo rendimento se ele for em jejum. Já outras pessoas relatam que conseguem executar tão bem o treino ou muito melhor do que se alimentado. Certo. E resumidamente, né, quais seriam os principais tópicos para quem quer iniciar o jejum intermitente? Sim, então vamos revisar tudo que a gente falou aqui, né, avaliação médica, passar por um nutricionista para fazer esse acompanhamento do jejum. Depois disso vem o processo de adaptação, que é mudança, remanejamento dessa dieta. O paciente ele tem que olhar para si, ele não tem que achar que o jejum é para todo mundo ou que todo mundo vai gostar do jejum. Isso é uma maneira muito individual. Muitas vezes o jejum é bom para mim, Carolina, mas não é bom para você, Gabriela. Então a gente tem que entender que na nossa rotina muitas vezes o jejum cabe e outras vezes não. Não tem que querer fazer o jejum, tem que passar pelo processo de adaptação e escolher se essa prática, essa estratégia nutricional vai fazer parte ou não do seu dia a dia. Lembrando que o jejum, a gente usa alguns protocolos, né, no número de horas, mas aquilo que eu falei anteriormente, independente do número de horas, você já está fazendo jejum. Você pode criar uma janela alimentar durante o dia. Você pode fazer o seu café da manhã,
o seu almoço e voltar a se alimentar às 9 da noite, se for o caso de você não sentir fome. Então, o mais importante de tudo, se respeite, se dê a chance de escutar o seu corpo. Se eu estou com fome, eu vou até o alimento. Não importa se eu planejei seguir o jejum até o meio-dia. Se às 10 da manhã eu sinto fome, eu vou parar e vou comer. Se eu não sinto fome, então eu respeito e espero a fome chegar até mim. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse processo de adaptação ou uso da estratégia do jejum intermitente. Sempre que eu vou entrevistar alguém com algum assunto, eu sempre gosto de ler um pouco, até para ter uma base para poder fazer algumas perguntas. E de tudo que eu li, o resumo era justamente isso, assim, muitas pessoas querem fazer o jejum, mas acabam indo contra o que o próprio corpo está dizendo, né? E aí quando comem, acabam perdendo, né, o controle, porque fica com muita fome, fica fora de si, e acabam jogando tudo fora, né, todo o trabalho que tiveram antes, né? Exatamente. Carol, quero super te agradecer. Eu acho que para quem está em casa ficou um programa bem rico, né, bem especial. E eu deixo esse último minutinho final para te falar onde tu atende, quem gostou, né, e quer te procurar. Ok, então atendo na oftalmoclínica, né, ali na Vila Moema, o telefone vai aparecer na tela. E eu queria deixar minha rede social também, para os pacientes poderem acompanhar os stories, né, as histórias diárias. Eu posto muitas dicas sobre alimentação, Legal. Muitos vídeos, então o endereço do Instagram é carolbernardes.nutri. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Displicente, com um apoio, né, da Delicata Acessórios e da Renata Calçados. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.